assentados. Mais uma vez, o Senhor deu graça de estarmos aqui. O friozinho querendo amarrar uma turma em casa, né? Tem gente que foi para o monte hoje, o monte de coberta. Mas aqui está uma turma de corajosos que vieram mais uma vez para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus sempre pela vida de vocês todos. Hoje teve início a oração, né? A irmã Ana ali coordenando. Deu tempo de eu ir lá um pouquinho também. E estava muito gostoso a oração. Eu saí mesmo porque tinha outras atividades que me chamavam, mas muito bom. Os irmãos e irmãs que conseguirem chegar mais cedinho, sempre às quartas, das 19 às 20 horas, com as irmãs na liderança, e os irmãos também podem ir, não precisa ter acanhamento, tá? Vão estar orando ali na salinha. Como eu disse, se a sala ficar pequena, aí a Ana reivindica o espaço aqui da casa, certo? E vocês devem orar, viu, irmãos? Devem buscar a Deus. Nós vivemos em uma época que os crentes estão correndo tanto que não tem mais tempo para falar com Deus. Você sabia disso? Quase já não se vê crentes de joelhos dobrados, buscando a face do Senhor. São poucos, né? Todo mundo quer tudo, todo mundo está afim de tudo, todos querem bênção, todos querem proteção, todos querem tudo, mas são poucos os que estão se dispondo a buscar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, orar a Deus. Eu espero que haja um despertamento aqui na casa dos amigos e que a gente busque mais a Deus, nós todos juntos. Amém? Eu tenho também refletido sobre alguns assuntos que nós temos tratado e, de algum modo, às vezes tem uns que ficam com dúvidas. Então eu quero reafirmar nessa noite que o irmão, a irmã que tiver alguma dúvida, ficar alguma coisinha lá, disso aqui eu não consegui entender. Se o irmão tiver paciência de esperar, vai aprender daqui a pouquinho. Mas vamos dizer assim, está incomodando você. Você não está conseguindo ter a paciência de chegar lá. Então não se desespere, entre em contato conosco e nós vamos tirar um tempinho para conversar com você, explicar para você, orientar você, tá bom? Se eu não conseguir ir, vai ter alguém habilitado, tanto quanto eu, para falar este negócio que você tem aí dúvida, qualquer coisa que te afligir. O que não deve acontecer? Não deve acontecer de você estar mal e ficar dizendo que está bem. Certo? Isso não deve acontecer. Porque eu já vi irmãos, irmão, a paz, tudo bem. Irmão, mil maravilha, graças a Deus, a vida está uma bênção, entendeu? E mal a gente vira as costas, chega outra pessoa. Como é que você está? Olha, irmão, não sei se aguento. Não sei se eu consigo chegar desse jeito até fim do mês. É uma coisa que não dá para entender, né? Então, tenha cuidado, seja verdadeiro. Porque às vezes parece que ser verdadeiro é uma recomendação só para os tratados, para os contratos, para os negócios. Não, seja verdadeiro com você mesmo. Se você não está bem, converse. Entendeu? Venha para o diálogo. Eu sei que eu tenho aqui trazido alguns temas que são, às vezes, difíceis de compreender.
Às vezes não, às vezes é simples, mas alguns temas destroem a crença. Entendeu? E esse é o objetivo mesmo. Impactar, destruir as crenças, as crendices. Entendeu? E levar você a ter confiança em Deus. Se estribar em Deus, se alimentar de Deus. Ficar satisfeito com Deus. Se nós conseguir destruir da mentalidade de cada um que nos ouve, todos os demônios, todos os diabos, todos os satãs, se nós destruir tudo isso em você, o que sobra aí? Só sobra Deus. E isso basta. Não é verdade? Se a gente conseguir isso, fazer você entender que o que deve sobrar em você é Deus, isso basta. Hoje me deu vontade de pegar, fazer um desenho, não fiz, mas veio assim uma vontade de fazer um desenho, botar para passar aqui no slide. Quase fiz, cheguei uma e outra, mas não, vou deixar. Mas eu queria, então vou falar para ver se você enxerga. Desenhe aí na sua mente. Eu queria botar assim, ó, diabo, demônio, espírito imundo, espírito maligno, Satanás. E depois fazer uma chave, ó, fazer uma chave e fazer a pergunta: o que disso aqui tem em você? Não tem, Mossoli? Ó, entendeu? Ora, se isso não tem em você, então o tratar disso não deve ser um incômodo. Se nada disto faz parte de você, então é simples. Tirar isso aqui quer dizer que sobra mais espaço para Deus. Se isso não tem, então lá dentro tem espaço para expandir a consciência de Deus. Agora, eu não sei por que algumas pessoas acham ruim. Não. Está destruindo o Satanás em mim. Isso aí não está certo. Está anulando os diabos em mim. Mas, amados, não foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras diabólicas, as obras do diabo. Jesus veio fazer exatamente isso. Eu não estou pregando nada novo para vocês. Eu estou pregando a verdade, que ficou anos e anos e anos negligenciada dentro das igrejas. E ao chamar todos vocês para a escola do Cristo e tirar da ideia de vocês a religiosidade e situar vocês como discípulo de Jesus, seguidores de Jesus, então há que se estudar matérias como essa e avaliá-las. Entende? Hoje, quase concluí. Aí é para quem gosta de ler, eu preparei um escrito lá, uma epístola, entendeu? Tratando só disso, para uma vez por todas, eu mandar para todos que quiserem. Talvez imprima até alguns ali para aqueles que eu não tenho o e-mail, o WhatsApp. Eu não tenho o endereço para entrar em contato, sabe, deixa até impressa algumas ali, para aqueles irmãos que não usando da tecnologia possam ter também, ter consigo, para ler, reler, avaliar, entendeu? E eu não estou pedindo simplesmente para você acreditar no que eu falo, não, eu estou pedindo para você estudar. Estou pedindo para você pegar
E veja se as fontes são boas, se as fontes são confiáveis, se é bíblico, se não é bíblico. Entendeu? Porque chega, irmãos, de blá, blá, blá. Chega dessa bobagem de querer defender o indefensável. Chega com essa bobagem de querer egoisticamente dizer eu sei, quando na verdade não sabe nada. Essa é a realidade. Entendeu? Então nós precisamos de uma vez por todas entrar lá a fundo. Então, como eu não quero ficar aqui falando e falando, porque nós teríamos que gastar, quem sabe, umas 10 reuniões nossas só para falar desse tema. Mas aí eu me sentiria até como um ministro do capeta, entende? Ficar 10 reuniões falando de diabo, demônio, entende? Você entende o que eu estou falando? Não. Eu vou dar por escrito para você, você vai examinar, você vai ter aí condição de chegar a um consenso. Entende? Tive o cuidado de não fugir das escrituras, de apresentar os textos como eles são, avaliados dentro da época em que foram ditos. Entende? Trazer da história, quando aparece a figura, quando deixa de ser, entende, o tratado de uma ação simples para ser, então, a ideia personificada do mal. Tudo isso aí eu escrevi, estou terminando ali, queria trazer hoje, não deu. Faltou um pouquinho só, mas estamos fazendo, tá bom? Enquanto isso, assuma de uma vez por todas que o nosso relacionamento é com Deus. E que Deus, Ele trata diretamente com as obras que nós escolhemos realizar. Com os nossos sentimentos, com as nossas intenções. Deus trata aí. Qual a intenção? Entendeu? Qual a minha motivação? O que me motiva? Eu preciso sempre pensar isso. Deus está olhando para dentro de mim. E Ele então trata com os meus sentimentos, as minhas motivações, as minhas intenções. Nada do que aparenta aí no lado de fora é realidade para Deus. A realidade para Deus é o que eu carrego dentro. É o que vem lá de dentro. Entendeu? E o diabo para Deus é aquilo de mal que em mim mesmo eu gero. Essa é a verdade. Entende? A malignidade que se forma em mim mesmo. A intenção de driblar a palavra de Deus, a intenção de fingir, entendeu? A hipocrisia de eu botar para fora algo que não é a verdade no íntimo. Aí está Satanás. Aí estão os maus daimons. Entendeu? Está ali, está lá dentro. A resistência em amar, a resistência em perdoar, a resistência em exercitar-se na misericórdia, a resistência em deixar para trás as coisas que para trás ficam. Está aí os diabos. Que muita gente não quer aceitar, porque preferiria, já que seria justificável a sua atitude, se fosse um personagem que de fora me instigasse. Ó, Senhor, ele me tentou. Ó, Senhor, ele me atrapalhou.
Ó, Senhor, tu sabia que eu queria andar direitinho, mas olha o que ele fez por mim, ó. Todo mundo quer uma serpente para botar a culpa ou uma Eva para ser apontada. Você entende? Só que não dá. O Éden é sua alma. A árvore da vida é a sabedoria com que você vai viver dentro da sua alma. A árvore da ciência, do bem e do mal, é as escolhas que você vai fazer para o bem ou para o mal dentro da sua alma. Daí. Ou você se alimenta da árvore da ciência do bem e do mal e faz a escolha pelo mal. Ou você se alimenta da escolha pelo bem. Você vai nutrir a sua alma com essas duas verdades. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ainda que eu não queira radicalizar nenhum dualismo aqui. Mas aqui não tem meio termo. Ou eu escolho fazer o bem e alguém disse assim: se eu não fizer o bem, se eu não fizer o bem, estando em meu poder fazer, eu já escolhi o mal. Eu não preciso simplesmente negar um pão para alguém. Entendeu? Que me pediu, alguém que me pediu. O fato de eu ver alguém com fome e eu não oferecer o pão, já é a escolha do mal. Entenda isso. Alimentar-se da ciência do bem e do mal é aí dentro. Você não vai achar uma árvorezinha de ciência do bem e do mal plantada no quintal de ninguém. Porque ela está em você. Está em mim. Todos os dias nós nos alimentamos do bem ou do mal. Dentro de nós, o tempo todo. Você sabe que na história, parábola do Gênesis, Eva teve que fazer a opção de obedecer a Deus, fonte de bem, ou o seu desejo de alimentar-se daquilo que aparece na parábola como um fruto proibido. Que nada mais é do que alimentar-se do seu próprio desejo. Ou eu faço tudo o que eu desejo, ou eu faço a vontade de Deus. Daqui a ciência do bem e do mal. Muito simples de avaliar. Entendeu? O que ela faz? Ela se alimenta do seu desejo. Ela dá vazão ao seu desejo e aniquila em si mesma. O que ela aniquila? A vontade de Deus, o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Sabe o que Salomão vai dizer? O mandamento do Senhor é a árvore de vida. O mandamento do Senhor é árvore de vida. Olha que coisa extraordinária. A sabedoria é árvore da vida, segundo Salomão. O mandamento do Senhor é árvore de vida e a sabedoria é árvore da vida. Então nós temos aqui uma coisa, porque ele vai também dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A sabedoria inicia-se quando eu temo a Deus. E temer a Deus aqui é eu respeitá-lo, é eu honrá-lo. Entendeu? Quando eu quero honrar a Deus, quando eu quero respeitar a Deus, então eu começo a ser sábio. E nesse sentido, a Sofia, a sabedoria, é a árvore da vida. Está aqui. A morte está instalada em quem não quer temer a Deus, em quem não obedece a Deus. Você conseguiu entender? Então, obedecer a Deus é o segredo de uma vida abençoada, de uma vida que se eterniza. Essa é a palavra. Então, fique com isso aí no teu coração, tá bom? E nós vamos dar
o passo de número 19. Passo de número 19. O passo de número 19 trata do testemunho de João, porque o João começou o ministério em paralelo, João Batista. Começou o ministério em paralelo com Jesus. Então, vamos dizer assim, por um espaço aproximado de 6 meses, Jesus e João passaram a trabalhar lado a lado. Ministérios cumprindo-se em um mesmo tempo, certo? O João pregava lá, anunciava, ensinava os seus discípulos lá, e Jesus anunciava aqui e ali. Então Jesus foi juntando discípulos, teve discípulos que deixaram João e foram conviver com Jesus, certo? Mas não parou em seco o ministério de João, ele continuou trabalhando, certo? E nessa continuação do trabalho de João, João continua testemunhando a respeito de Jesus. Ele continua falando de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Aí vai acontecer algumas coisas que devem nos chamar a atenção, porque também acontece nos dias atuais. Algumas coisas vão acontecer aí, e nós vamos tratar do texto de João 3, então, do versículo 22 ao 36. O João está lá numa região chamada Enom. Essa região é uma região que, quando a nação de Israel ainda estava em sua peregrinação e não estava descansando ainda na terra, vocês que leem a Bíblia devem lembrar que houve um momento que Deus mandou serpentes ardentes para ferir os israelitas, porque eles começaram com muita murmuração, e começaram a falar mal de Moisés e tal, e Deus não gostou daquilo. E eu já falei para vocês que Deus é bom e Deus é mau. Tem gente que pensa que Deus é só bonzinho. Não, não brinque com Deus. Com Deus não se brinca, tá? Deus exerce juízo sobre a terra. Deus exerce juízo sobre os homens, certo? E quando alguém provoca a fúria, a ira de Deus, está com problema. Está com problema. E esse povo lá de Israel, eles naquela época do Moisés, provocaram a ira de Deus. Porque se colocaram contra Moisés, depois de Moisés ter ajudado tanto eles. E se colocar contra Moisés no exercício do ministério é se colocar contra Deus. É se colocar contra o ministro de Deus. Entende? Então, se alguém está exercendo um ministério, respeite ele. Você não é obrigada a aceitá-lo. Mas respeite a pessoa. Né? E isso deve ser, na verdade, uma atitude para com todos os irmãos. Nós precisamos aprender a discordar nos amando. Agora, que ninguém seja rebelde, entende? Eu discordo do irmão fulano e eu não concordo, e o irmão fulano é isso, o irmão fulano é aquilo. Não murmure. Ore por ele. Entendeu? Discordar é natural. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo. Entendeu? A não ser que no processo eu te prove que eu estou certo. Daí também não seja ignorante, não faça como aqueles antigos que diziam, não, fulano, para ele tem um pedaço de madeira aqui, se ele diz que é pedra, aquela madeira vai ser pedra toda a vida. Daí é idiotice, é ignorância. Ora, se você acha que algo é madeira e vem o outro e te prova que é pedra, entendeu? Só, não, isso aqui não é madeira. Pode ser até um pedacinho de rocha parecido com um graveto, mas não é pedra, entendeu? Está aqui, a essência disso é isso. Aí provou para você, então também esteja aberto ao conhecimento. Porque tem gente que quer morrer ignorante, não se abre para o conhecimento. Entendeu? Então nós temos que ter sabedoria. Nós precisamos ser abertos para o conhecimento, abertos para as informações. Devemos ter
a capacidade de avaliar e buscar se aquelas informações são informações corretas, se não são. Senão a gente vira um tolo, viu, irmão? E, olha, eu vou te contar. Servir a Deus como um tolo é a coisa mais ruim que tem. Sabia? O salmista já falou isso. O salmista já se pronunciou nesse... Ele disse, eu portar-me-ei no caminho reto, então eu vou andar na justiça, eu vou andar direito, mas com inteligência. Portar-me-ei no caminho reto com inteligência. Olha só, você é inteligente. Não ser um sujeito alienado, entende? Só porque eu aprendi uma coisa que é assim e agora tem que ser assim a vida toda. Não. Irmão, mas eu já ensinei isso aí. Mas você ensinou errado, assuma que ensinou errado. Qual é o problema? Qual é o problema de você chegar e dizer, puxa vida, isso aqui, sabe que eu já ensinei isso aqui errado? Eu já disse isso aqui para vocês. Que eu já ensinei coisa errada. Entende? Claro, eu era novo. Eu não tinha tido a prudência de examinar antes de falar. Até porque fui doutrinado e formado em uma igreja que a gente parecia papagaio. Tudo que via o outro falava também. A gente tinha assim, o pastor não erra. Era assim que a gente via. Mas eu quero te dizer nessa noite, o pastor erra. O pastor tropeça. Não, meu pastor, vocês que estão em casa me ouvindo pela internet. Não, meu pastor, olha, é um santo. E ele não tropeça. Tropeça assim, é que tu não sabe ainda. Cuida para tu não te frustrar quando aparecer. Entendeu? O homem mais correto tropeça. É claro que os anos vão passando e cada um de nós vai amadurecendo em todos os sentidos. E uma das coisas que a maturidade traz para o ser humano é a prudência. Irmã gêmea da sabedoria. Sabia? Lá no livro de Provérbios, a prudência é parenta da sabedoria. Entendeu? Então, quanto mais maduro, e essa deve ser a tendência, ainda que tem alguns que amadurecem, não, tem alguns que não amadurecem, só envelhecem. Tem alguns que só envelhecem, vão envelhecendo, quanto mais velho, mais ruim. Menos entendido nas coisas. Mas aqueles que amadurecem, estes vão adquirindo sabedoria. E com a sabedoria, a prudência de, antes de falar, examinar, antes de colocar qualquer coisa, pensar, né? Antes de dizer que... Bom, o sábio nem diz que sabe, né? Ele vai expondo as suas ideias, vai colocando aquilo que entende, e o outro vai ingerindo, recebendo, avaliando e tal. Então é maravilhoso, é por aí o caminho. Aquela turma murmurou de Moisés e Deus, então, julgou eles. E quando Deus julga pela justiça. Entendeu? Ele julga com retidão os povos. E o Senhor, em seu juízo, viu culpa neles e mandou serpentes para feri-los. Ainda assim Moisés, que era um homem manso, um homem abençoado por Deus, intercedeu por eles, e Deus então fez um trabalho todo especial, mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal, levantasse, criou uma tipologia que apontava lá na frente para o Cristo, entendeu? E só estão sendo julgados, mas o que olhar para lá eu vou usar de graça. Eu tenho um antídoto ali. Para as serpentes venenosas eu tenho um antídoto. Manda o sujeito olhar para a serpente de bronze e aí vai. Então Deus levantou isso aí, depois Jesus vai usar esse termo lá na frente, entende? Falando dele mesmo, que ia ser crucificado pelos outros homens. Então o João está atuando exatamente nessa região, a região de Edom.
aonde isso aconteceu. Certo? E depois de Jesus conversar com Nicodemos, Jesus veio com seus discípulos então para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e imergia, batizava na nossa linguagem. Entende? A tradução, porque batismo é uma transliteração, imergir é a tradução. Então ele imergia as pessoas. João também imergia em Enom, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para ser imersos. Nessa época, o João ainda não havia sido preso, certo? João Batista. Originou-se disso por Jesus estar com seus discípulos batizando de um lado, ainda que o próprio Jesus não batizava, não imergia. Quem é que imergia? Os discípulos de Jesus. Eu não sei se Jesus quis sair e deixar os discípulos atuar, porque já pensou, se Jesus vai imergir as pessoas, vinham outros, não, eu quero ser imergido por ele. Entendeu? Quem é que vai me imergir? É o irmão Jair. Não, eu quero o irmão Adilson. Entende? Acontece às vezes quando tem uma cerimônia de casamento para realizar. Eu quero o irmão Adilson. Tem que ser o irmão Adilson. Eu normalmente não quero ir. Entende? Já pedi para o Márcio. Tu já foi, Jair? Não, né? A próxima é tu. Entendeu? Então Jesus também tirava de sobre si essa discriminação que é natural o discípulo fazer. Entendeu? Por exemplo, eu pego aqui alguém e diz, você vai fazer um discipulado. Irmão Deus, que bom, ele já fica todo contente que achando que vai fazer comigo. Entende? Aí eu apresento, não, é o irmão Silvio que vai te discipular. E o irmão Silvio não. Eu queria fazer contigo. Ei, se você quer ser discípulo, aprenda a primeira lição. Se você confia que estamos ensinando de forma correta, aceite o que eu te indico. Senão você não pode ser meu discípulo. É tão simples. Se eu apresento o irmão Silvio, é porque eu estou recomendando ele, é porque eu já avaliei ele, é porque ele já deu fruto e testemunho do tempo que está comigo, que ele pode sim te discipular. Ponto final. Mas ele não tem assim a expressão tua, mas ele não precisa ter a expressão minha. O que ele precisa ter é a palavra do Senhor no coração dele, para te dar. Essa é a verdade. Entendeu? O mesmo eu posso dizer do Monivaldo, do Rafael, do Fábio, Flávio e tantos outros. Entendeu? Então aceite, porque nós não vamos te dar uma pessoa para ser teu discipulador que não tenha apresentado, no mínimo, o fruto da obediência. Nós não vamos te dar ele. O mínimo que se requer. Já está conosco há tempo, já está ativo. Mas o meu discipulador ainda tem muito para aprender, irmão Adilson, mas eu também. Ou você pensa que eu sei tudo? Eu tenho tanta coisa para aprender ainda. Entendeu? O Senhor está nos ensinando devagarinho, passo a passo. Então Jesus, ele mesmo não batizava, mas estava a turminha de Jesus batizando lá, numa região, e a turminha do João Batista e o próprio João batizando em Edom. Certo? Já foi o bastante para parecer fofoqueiro. Você sabia que sempre que reunir um grupo de pessoas vai ter fofoca, né? Tem irmão que está procurando uma igreja que não tem fofoca. Tadinho. Só se tiver uma igreja no cemitério. Se ele quiser pastorear a turminha do cemitério, não vai ter fofoca, não tem problema, não tem nada. Entende? Então, quem quiser ser um pastor de morto,
Aí ele encontrou a igrejinha certa para não ter problema. Ainda assim, tem os problemas com os vermezinhos que estão destruindo a congregação dele. Entendeu? Então, é por aí. Surgiu lá um grupinho, já foi correndo no João e disse: irmão, ou mestre, Rabi, mestre, aquele que estava com você, ô fofoqueiro, aquele que estava com você do outro lado do Jordão, aquele de quem você deu testemunho, ele está emergindo todo e todos vão a ele. Olha só. Mestre João, não tem aquele um que tu dissesse que é o Cordeiro de Deus, que tira o pé? Olha, eu acho que não é não. Por quê? Ele está roubando a tua congregação. Ele está tirando gente daqui e tem gente lá se batizando com ele está te imitando. João respondeu: eis a postura de um homem de Deus. João respondeu: um homem, um ser humano, nada pode receber. Essa palavra aqui, quando você vai ler o original grego, fica assim, ó. O ser humano não pode ter a companhia de alguém, a não ser que lhe tenha sido dado lá do céu. Você conseguiu entender? O João diz, você tem aí, ó, um homem nada pode receber, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. O original. Um homem não pode ter a companhia de ninguém, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Você sabe o que isso significa? O João está dizendo assim, ó, ninguém consegue arrebanhar um grupo de pessoas se Deus não permitir, se Deus não ajudar ele. Entendeu? Muitos já tentaram fazer por sua conta. O que eu vi, o que eu tenho de amigos que tentou fazer um rebanhozinho, achando que tinha sabedoria suficiente para fazer esse rebanhozinho, e se acabou tudo em nada. Entendeu? Não adianta, irmão. Uma vez chegaram para mim e disseram, irmão Adilson, sabias que o fulano está levando gente daqui lá para a casa dele? Aí eu sorri, eu disse assim, ele só leva o que não é meu. Ele só leva o que não é meu. Eu não tenho nenhum receio, nenhuma preocupação de que alguém leve qualquer um de vocês, porque eu sei que só vai aquele que não é meu. Não é meu no sentido de Deus ter botado ao meu lado para ser discípulo atendido por mim, ovelhinha para ser pastoreada por mim. Se Deus não colocou, ele vai. Agora, se Deus é que deu você para estar comigo, se você não veio por influência, se você não veio simplesmente buscando outra coisa que não seja a palavra do Senhor, então ninguém te tira. Ponto final. O João, bem conscientizado disso, disse, olha, ninguém consegue ninguém se Deus não for o doador desse alguém. Acabou, ponto. Vocês mesmos, diz João, vocês mesmos são minhas testemunhas, que eu disse, eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. O João falou, olha, vocês são minhas testemunhas, que eu não sou o Cristo. Eu só vim na frente dele assim, dizendo, ele está vindo aí, está chegando. E se eu apontei que ele é o Cristo, então eu não tenho que ter preocupação nenhuma com o que ele está fazendo. Olha que coisa legal.
O João faz uma parábolazinha e diz assim: quem tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo se alegra quando ouve a voz dele. Ou seja, a igreja não é minha. A igreja é de Jesus. Mas eu tenho muita alegria quando eu ouço a voz de Jesus me ensinando para que eu possa alimentar a igreja. Essa é a verdade. Essa é a minha alegria, diz o João. E ela é completa. A minha alegria é completa. Porque eu ouvi a voz do esposo. Eu ouvi ele. É necessário que ele cresça e eu diminua. Irmão, eis a grande questão e os problemas dentro das denominações religiosas. Cada um quer ser maiorzinho um pouquinho do que o outro. Cada um disputa 1 milímetro a mais de conhecimento. Cada um tenta esconder do outro, entende? O conhecimento para que ele possa depois falar. Nós vivemos uma era muito interessante, que se ela tem, por um lado, muita maldade, entendeu? Ela tem, por outro lado, muita coisa boa. A ciência multiplicada, a tecnologia. E dizem os sábios que a maior tolice da vida atual é o indivíduo tentar esconder conhecimento, guardar só para si. Essa época já foi. Lá no século XVIII, século XVII, século XIX, quem conseguia esconder o conhecimento para depois expor e ter a pompa do que sabe, parecia um homem inteligente. Mas com o evento da internet, dos dados que circulam em redes mundiais, entendeu? Inteligente é o que reparte o conhecimento. É aquele que, sabendo qualquer coisa, queira que o outro saiba. Está a fim de ensinar, de fazer compreender. Por quê? Porque chegou-se cientificamente à conclusão de que a somatória do tudo que sabemos nos faz maiores. Muito simples. Mas você chega nas igrejas e ainda tem o que quer ser o maior. Jesus me deu uma revelação, mas eu vou guardar para quando eu for convidado para pregar. Ô seu tolo, tu não entende que no mundo espiritual dá e dá-se-vos-á? Tudo que Jesus me dá eu já vou distribuindo, e eu não espero chegar aqui à noite não. Hoje o Charles não está aqui. Ele que o dia que eu não tenho ninguém para me ouvir, eu vou lá e perturbo ele lá na imobiliária dele. Que eu diga aos irmãozinhos que saíram para comprar pão e tinham que voltar às 9, chegaram em casa só ao meio-dia. Eu falando o tempo todo do que Jesus tem me revelado. Que fale o Davi e a Bruna. Chego lá em casa para tomar um cafezinho e fica a manhã inteira, eu não deixo sair. A Bruna quer correr e eu não deixo. Davi, pai, eu tenho que trabalhar. Digo, fica aí, escuta, eu tenho que falar. Entendeu? Porque espalhar o conhecimento, espalhar a revelação, quanto mais eu revelo para os outros o que Deus me revelou, mais Deus revela para mim. Dá e dá-se-vos-á. Só que aprenderam, sabe o quê? Que o dá e dá-se-vos-á é matéria. É matéria. Pensam que Jesus está falando de matéria. Dá e dá-se-vos-á. Dizima e Jesus vai dar 100 vezes tanto para ti. E eu olho, os mais pobres são os que mais dizimam. E estão cada vez mais pobres. Será que não entenderam ainda que a coisa não é matéria? A coisa é espiritual.
A coisa é diferente. Você entende? Ah, irmão Adilson, então tu está dizendo para nós não dizimar? Não, eu não estou dizendo nada. Quer saber? Não dizime mesmo. Se você tem desejo de agradar a Deus, dá o seu tudo. Dá tudo. Se entrega você para Deus, entrega a casa, entrega carro. Oi, modo de virar de Macedo. Não, ele quer para ele. E eu estou dizendo para você colocar tudo que é seu à disposição de Deus. Acabou. Entendeu? Porque dízimo nessa dimensão é mediocridade. É nada. É nada. Você entende? O dizimista, ele recebe R$1.500, ele tira R$150, leva na igreja e acha que fez tudo para Jesus. Está desencarregado. A consciência se tranquiliza, está anestesiada, e ele pensa que já fez tudo para Jesus. Passa um irmãozinho lá com fome e pede para ele pagar um lanchinho. Ele diz, já dizimei. Tem um coitadinho com frio, tem um cobertor, ele disse, não, já dei o meu dízimo. A minha parte para Jesus, eu falei, vai ser medíocre. Tu é um diabo. Entendeu? Porque tu não obedece a palavra de Deus. Não, querido, é o todo. É o todo. Você não vê em Atos dos Apóstolos falar em dízimo. Mas você vê falar que Barnabé vendeu uma propriedade, deu tudo para os apóstolos distribuir para os pobres. Você entende? Repartia. De toda a alma havia temor. E ninguém ousava dizer que o que tinha era seu próprio. Todos colocaram tudo à disposição do outro. Irmão, minha casa está lá à tua disposição. Minha comida está à tua disposição. O meu salário, irmão, está à tua disposição. Se tu não tem dinheirinho para comprar remédio, eu te ajudo a comprar. Estás descalço por quê, irmão? Não, eu não estou sem dinheiro, nem uma sandália não consegui. Não. Meu sapato é teu sapato. Isso é evangelho. Isso é o espírito cristão. Ele vai para outra dimensão. Então, evolua. Que ele cresça e eu diminua. Você entendeu? Você que está em casa aí, não se assuste. Nós estamos falando coisas de Deus. A essência do espírito. Aquele que vem do alto, diz o João, está acima de todos. Olha só, já falei aqui sobre o ET Jesus várias vezes, né? O extraterrestre. Mais uma vez o João vai falar desse extraterrestre. Certo? Não, só o que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho das coisas celestiais. Vê se você entende isso. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aqui é uma hipérbole, uma força de expressão para contrastar os pouquinhos que aceitavam a palavra de Jesus. Era tão pouquinho o que aceitava as palavras de Jesus, os que aceitavam, que o João contrasta dizendo, mas ninguém acolhe o seu testemunho. E logo em seguida, no versículo 33, diz, quem acolhe? Viu como ele só contrastou? Quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Quem dá atenção para o que esse ser celestial, esse viajor do espaço e do tempo, quem dá atenção para o que ele diz, testifica que Deus é fiel, porque foi Deus quem enviou ele
depois de ter prometido pelos profetas, depois de ter anunciado a sua vinda através dos símbolos da lei, depois de ter anunciado através de parábolas, o Deus prometeu que ele viria e ele está aqui. Então hoje quem ouve ele acolhe o testemunho de Deus e diz: Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Jesus fala as palavras de Deus. Pois Deus dá o Espírito. Jesus disse: as palavras que eu falo para vocês são espírito e vida. E diz assim, ó, e Deus dá o Espírito sem medida. Não é limitadinho aqui e ali. Não. Ai, irmão, Deus tem que cuidar o que fala. Cuidar o que fala, é? Irmão, Deus, tens que cuidar o que tu fala, porque tem gente assim que não consegue entender o que tu fala. E eu com isso. Não tem nada com isso. Eu tenho que dar tudo que eu tenho. Eu tenho que falar o que Deus falou. Entendeu? Jesus falou o que Deus falou, e depois ele disse para os seus discípulos, apóstolos: ide e ensinai as nações a guardar todas, não é algumas coisas, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Acabou. Então não tem essa. Ó, Jesus, tu não chama o Pedro de Satanás, porque alguns podem se escandalizar, Jesus. Entendeu? Ô Jesus, não diz essas coisas aí, não. Não chama Herodes de raposa. Porque as pessoas podem ficar escandalizadas. Querido, eu não tenho nada com quem se escandaliza. Meu negócio é com quem quer aprender, com quem quer absorver as verdades. Mas está escrito que não deve escandalizar o seu irmão. Você sabe o que é a palavra escândalo? Você sabe? A palavra escândalo, ela quer dizer, ela é uma palavra transliterada para o português também, tá? Não foi traduzida, ela foi incorporada à língua portuguesa. E do grego, escândalo, quer dizer o seguinte: aquele que põe uma pedra para o outro tropeçar. É uma palavra que dá uma frase. Aquele que arma uma armadilha para o outro cair. Logo, eu preciso ter a intenção de te derrubar para eu estar causando escândalo, conforme Jesus falou. Eu preciso estar intencionalmente a fim de te quebrar espiritualmente para estar causando escândalo. Agora tem um detalhe: se tu tropeça em mim, então eu não causei escândalo. É você que se escandalizou, tropeçou sozinho. E neste sentido, Jesus foi um escândalo para muita gente. Muitos tropeçaram nele. Muitos se escandalizaram com ele. Você está entendendo? Então não tem que ter cuidado de falar a verdade. Se só a verdade liberta, por que eu tenho que poupar as pessoas da verdade? Eles: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é para ser dita, a verdade é para ser espalhada, a verdade é para ser anunciada. Você entende? Olha que coisa interessante. Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou na sua mão. Quem confia, crê no Filho, tem vida perdurável. É interessante essa palavra perdurável, porque eu fui lá avaliar o grego, que nós temos tudo traduzido por vida eterna, né? Só que a eternidade tem estágio. Você sabia disso? A eternidade tem estágio. Você vai ler a Escritura no Apocalipse, de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor.
Por exemplo, nós estamos vendo do mundo matéria uma eternidade que vai se acabar. Porque o fim de todas as coisas vem. E Deus vai criar novos céus e novas terras. Começa outra eternidade. Você está entendendo? E a palavra aqui, perdurável, é vida infinita, indefinida, sem tempo definido, para sempre. Aquele que crê no Filho tem uma vida que não acaba nunca mais. Não é uma vida de uma eternidade, de 2 eternidades, de 3 eternidades. Não, é uma vida sem fim. Sem fim. Quem recusa confiar no Filho não verá, olha aqui essa palavra, não verá a vida. Irmão Adilson, mas eu vivo? Não, querido. No mundo matéria não vivemos. Você entende? Nós só existimos por um pouquinho de tempo no mundo matéria. A vida começa mesmo quando a gente deixa a matéria. Por isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele sempre nos chamou para sermos visionários da outra vida. Por isso ele sempre conversa com os seus discípulos falando do reino do seu Pai. E ele trata tanto do reino dos céus, que é o reino da imatéria. O reino da imatéria. O reino de Deus. E o reino de Deus é o reino do Espírito. Da imatéria. Por isso os apóstolos insistem, usando das palavras de Jesus e do aprendizado mais profundo que o Mestre entregou a eles, ou das revelações de Deus para Paulo. Eles, todos os apóstolos, vão insistir para que sejamos espirituais. Você entende quando eu falo de desmaterialização? É nós ir largando a carne com as suas paixões e nos unindo ao Espírito e ao amor que é Deus. Deixando as picuinhas das coisinhas visíveis e navegando pelas dimensões magníficas da espiritualidade. Largando mão das discussãozinhas tola, do pode e não pode, do fez para mim, não fez para mim, do me falou isso, não me falou aquilo. E mergulharmos no oceano do Espírito para sermos como Jesus é, para vivermos como Jesus viveu, para abraçarmos a vida de Jesus, que é a vida perdurável. Oh, glória a Deus! Você entende? Meu Deus, eu parece que vou explodir, porque a minha vontade é que todo mundo aprenda isso, porque isso é viver. Nesse sentido, nós podemos usar a expressão que alguém já usou e disse o seguinte: viver no corpo é um sonho, e o morrer é acordar. Olha que coisa legal. A vida no corpo é um sonho, é um momento, é um tempinho. 60, 70. Alguns, por sua robustez, chegam aí aos 80 e alguma coisa. Mas o morrer é o acordar. Viva esse sonho.
Mas não perca de foco o acordar. Você entende? Quem crê no Filho tem vida perdurável. Quem recusa confiar no Filho não verá vida. Pelo contrário, a ira de Deus. Quando fala ira aqui, nós estamos falando de uma coisa muito interessante, porque a ira de Deus é justa. A sua ação que vai aniquilar o mundo matéria permanece sobre tal indivíduo, que significa que quem não crescer, evoluir e mergulhar no espírito vai ser extinto. Vai se acabar. É disso que ele está falando. Não conhecerá a vida. Nesse momento, desse episódio, desse passo, o irmão João, o mestre João, o profeta João Batista, o profeta João mergulhador de pessoas, Lucas 3, 19 a 20, é preso. João foi preso. Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia, após saber da prisão de João. Quando Jesus ouviu, Mateus 4:12 e João, aqui nós estamos trabalhando dois textos em conjunto, né? João 4, 1 a 3. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso e soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e imergia mais do que o João, Jesus já está na frente agora. Ainda que de fato Jesus mesmo não imergisse, e sim os seus discípulos, nesse momento, Jesus deixou a Judeia e retornou para a Galileia. Nesse momento que ele deixa a Judeia, retorna para a Galileia, vai acontecer algo maravilhoso, algo extraordinário nesses passos de Jesus. Mas isso eu só vou falar domingo. Tá bom? Quem quiser saber, venha. Vou te trazer algumas revelações maravilhosas que o Senhor tem no próximo texto. Coisa maravilhosa. Então, eu espero que você esteja aqui, se Deus quiser, e nós ainda existirmos nesse plano da vida, até domingo. Venha, vamos aprender um pouco mais. Querido irmão, pegue essas verdades, aplique na sua vida. Você está vendo que é purinho? Eu li para você hoje só a Bíblia. Tá bom? Para você, te ajudando a tirar conclusões da verdade. Não é invenção do irmão Adilson. O irmão Adilson não tem nenhuma intenção de te levar a nenhum credo, a não ser, estou com a intenção de testificar de Jesus, de Deus, de suas palavras, para que cada um seja abençoado, livre, leve. Oh, glória a Deus! Meu sonho é ver vocês todos sorrindo e vivendo com muito gozo essa comunhão com Deus. Sem precisar de ouvir profecia aqui, profecia ali. Entendeu? Sem precisar de nenhum vidente dizendo nada para você. Entendeu? Você é iluminado com a luz do céu. Liberto de amarras. Entende? Liberto de tanta coisa que tem por aí amarrando as pessoas. Sem medo. Diga para mim, você tem acordado pela manhã assim, tem se sentido com muita paz? Bem,
Que coisa boa, né? Acordar, não tenho adversários. Eu tenho um rei poderoso que me guia. Que coisa maravilhosa. Oh, louvado seja Deus. Por tudo isso nós vamos agradecer o Senhor nessa noite. Quero pedir que você se coloque em pé. Nessa oração, nós vamos apresentar ao Senhor nossos irmãos que não puderam vir, outros que estão pedindo oração. E logo antes de você sair daqui, tem ali uns papeizinhos para nós formar aquele sacolãozinho para aquelas pessoas que nós ajudamos, que estão desempregados. Então, para você repartir um pouquinho da sua comida com eles, você pode pegar ali os papeizinhos para formar esse sacolão. Nós vamos orar pela Aline Russi. Ela pede oração pelo filho, o Rafinha. Está com muita febre. Ela está assistindo através do Facebook. Também o Anderson Santos está enfermo. Também através do Facebook ele está assistindo lá o nosso encontro dessa noite. Nós vamos apresentá-los diante do Senhor e vamos apresentar outros que não puderam entrar em contato, mas que certamente também estão precisando de oração. O Vinícius, filhinho do irmão Jair, também está doentinho. Nós vamos falar com Deus e pedir que o Senhor restaure. A irmã Rose também, vamos falar com o Senhor, né? E Deus é maravilhoso, viu, irmãos? Ele é tão glorioso, tão bondoso. Eu estou falando aqui, mas eu percebo no meu espírito a presença dele em todo lugar. Aquilo que nós chamamos de onipresença. Deus está em todo lugar nesse momento. E bem-aventurados aqueles que percebem a sua presença. Vamos falar com Deus. Pai do céu, obrigado por esta oportunidade. Obrigado pelas palavras maravilhosas que inspirasse os escritores escrever para que nós pudéssemos saber da história de teu filho, de seus feitos, de suas ações, e da simplicidade com que teu filho, sendo a própria sabedoria em pessoa, passou as coisas, trazendo ao nosso nível de compreensão aquilo, Senhor, que é tão grandioso para o nosso viver, para o nosso existir. Obrigado, meu Pai e Senhor nosso, Deus nosso, Pai nosso. Obrigado por tudo, por todas as palavras. Te agradeço pela luz maravilhosa que lançasse sobre nós, trazendo-nos consciência desta verdade e nos fazendo, Senhor, conhecedores de tamanha luz. A ti seja a glória, a honra e o louvor para sempre. Agora, meu Senhor, chegamos ao momento de nos separarmos por um pouquinho de tempo, indo cada um à sua casa e deixando essa casa onde nos reunimos no nome de Jesus. E antes de sairmos daqui, queremos te fazer pedidos, intercessões a favor do Anderson Santos, a favor do Vinícius, a favor da Aline e do filhinho, Senhor, ou do filho Rafa, que está com febre. Oh, Pai Santo e maravilhoso, oro pela irmã Rose e peço a tua ajuda para a tua filha. Que o teu poder, Senhor, maravilhoso, seja liberado para sarar essas vidas, para levar saúde a essas vidas. E a outros que não conseguiram mandar uma mensagem, que não conseguiram entrar em contato, Senhor, conosco, mas que também te amam, que te servem em todos os lugares. Alcança, Senhor, os que clamam por tua ajuda. Os que estão na expectativa de um toque do teu poder, de uma manifestação da tua graça.
Faz maravilhas na vida destas pessoas, meu Senhor, e glorifica o teu santo nome. Aleluia! Trazendo saúde aos corpos físicos destes irmãos. Também eu oro por aqueles, Senhor, que estão afligidos na alma, pessoas que estão deprimidas, depressivas, angustiadas, aflitas, pessoas que estão em profunda treva interior. Eu rogo que tu, Senhor, perto dessas pessoas, levantes discípulos teus, cheios do Espírito, cheios da graça, cheios da tua glória, oh, aleluia, para ajudar essas pessoas, para testificar do teu nome, para evangelizar estes pobres, meu Pai, a fim de que sejam restaurados, a fim de que sejam libertos, a fim de que sejam abençoados pela tua palavra. Pai Santo, assim também peço a tua proteção, a tua graça, a tua ajuda, a tua energia maravilhosa sobre a vida de todos os irmãos e irmãs que aqui vieram, que ao retornarem, levem com eles a tua paz. E que permaneça a tua paz com todo aquele que, dando ouvido à tua verdade, à tua palavra, tem se deleitado em ti. No nome maravilhoso de Jesus, a quem amamos e servimos, em quem confiamos, aleluia, eu oro a ti, aleluia, sabendo, Senhor, que pelos méritos do teu Cristo, tu nos alcança com toda sorte de dádivas espirituais. Oh, glória a Deus! E isto, Senhor, eu te agradeço para a glória do teu nome. Graças a Deus.